Olá, estamos iniciando aqui uma palestra sobre relacionamento. É uma palestra que eu costumo dar presencialmente e a gente está fazendo assim agora através de um outro formato, um formato online, para que a gente consiga atingir mais pessoas e também estamos priorizando o tempo. Eu vou fazer essa palestra de uma forma mais objetiva, mais sucinta, e se por um acaso após vocês assistirem tiverem dúvidas, vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos, que eu vou responder todos. Quando pensamos, em relacionamento, a gente pensa assim naquela pessoa perfeita, naquela pessoa que vai me trazer muitas coisas boas, vai me trazer a felicidade, a alegria, o complemento, mas a gente também tem que estar disposto a dar essas coisas, a ser o complemento do outro. E não pode ser uma necessidade. Não pode ser, eu só vou ser feliz quando eu encontrar a pessoa para o meu relacionamento, como eu não posso colocar um objetivo, a minha felicidade eu vou esperar ter uma coisa ou chegar a alguém. A gente precisa construir essa felicidade no nosso dia a dia, no nosso hoje, com aquilo que a gente tem. Porque tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que a gente fala muito, que a gente pensa muito, a gente atrai para a nossa vida. O universo é um espelho e a energia que eu coloco para fora é a que vai voltar cada vez mais para mim. Mas vamos aos tópicos. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente ter um bom relacionamento. Esses tópicos, eles também envolvem um pouco de autoconhecimento, para que a gente esteja preparado para um bom relacionamento, para sermos uma boa pessoa para o outro e dessa forma a outra pessoa também ser legal e ser um bom complemento para a gente. Os primeiros tópicos seriam o seguinte: eu quero alguém que me complete? Em qual sentido? São perguntas legais da gente saber, a gente estar atento. A vida nos quer dependentes. Eu também estou disposto a suprir a expectativa do outro? Até que ponto? Quais são essas expectativas? Até que ponto é válido ceder sem se anular completamente? Isso aí, quando a gente pesquisa isso, quando a gente nos faz esse tipo de pergunta a nós mesmos, a gente abre um leque de suposições e faz com que a gente pense e revisite algo dentro da gente que muitas vezes a gente não olha. A gente coloca muito a expectativa no outro e esquece de olhar para a gente. Então, quando a gente espera que a outra pessoa me complete, que ela me traga a felicidade, eu estou admitindo que eu não sou completo, eu estou admitindo que eu preciso de alguém, e a tendência é sempre a gente atrair os iguais. Então, a tendência é que você atrai alguém que pense da mesma maneira, essa pessoa também quer a mesma coisa, você vai receber uma pessoa incompleta, cheia de expectativa, esperando que você deixe a vida dela melhor. Deixe a vida dela melhor em todos os sentidos, que você resolva os problemas dela, que você, enfim, supra ela em tudo. Então não é uma coisa legal da gente ter essa expectativa, porque a partir do momento que a gente se completa, que a gente tem a nossa felicidade, a gente vai atrair uma pessoa do mesmo teor. Quando eu coloco esse tópico de eu também estou disposto a suprir a expectativa do outro, até que ponto? É nesse sentido, até que ponto? Eu estou disposto a abrir mão da minha vida para cumprir a expectativa que o outro tem de mim. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar e colocar bem. Sempre colocando
o pensamento de que eu vou atrair para a minha vida pessoas do mesmo teor, pessoas que estão procurando exatamente a mesma coisa dentro da mesma deficiência que eu também tenho. Então, suprir essas deficiências começa a trazer para a sua vida alguém também mais completo. Vamos aqui aos outros tópicos que eu coloquei. Você se conhece? Seria legal você fazer aí um levantamento de quais são os seus principais defeitos. Até que ponto você está disposto a modificá-los? Quais as suas expectativas em tomar essa decisão? Faça essas mesmas perguntas em relação ao outro. Existe a pretensão da mudança de comportamento e hábito somente após a união? É possível abrir e conviver com aquele defeito que você detesta? Quando a gente olha para os nossos principais defeitos, tem muito a ver com eu saber me conhecer e conhecer as minhas principais tendências. Porque às vezes a gente tem defeitos que a gente não percebe e que seria até muito fácil a gente equilibrar ou até mesmo zerar. Então dá um olhar para si mesmo, ver até onde você tem a disposição de modificar, qual a sua expectativa, né, em fazer isso. É possível, vai te doer muito, vai te pesar muito, e fazer as mesmas perguntas com relação ao outro, né? Porque conviver com a qualidade do outro é muito fácil, é muito simples, mas e os defeitos que ele tem? Eu vou mascarar? Encontrei o príncipe ou a princesa encantada, então eu não vou olhar os defeitos. Só que se você pretende ter uma união duradoura, você vai ter que conviver com um todo, com um conjunto. Ninguém é só qualidade. Nós somos as qualidades e os defeitos que ajudam a nos equilibrar, a mostrar quem nós somos. Todo mundo vai ter as qualidades e os defeitos, só que tem algumas pessoas que têm defeitos que para mim são insuportáveis. Pode ser para você. E aí você vai conseguir conviver com isso? Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que não bebe, que detesta gente que bebe. Aí você conhece o seu parceiro num lugar na noite, uma pessoa que gosta de beber, que gosta da noite, que tem esse hábito, que não pretende deixar de ter, e você tem a expectativa de que essa pessoa vai deixar esse hábito por você. Não é justo nem com ela e muito provavelmente isso não vai funcionar. Então tem aqueles defeitos que a gente procura ver no outro que são suportáveis. Não, eu não gosto, mas não é nada que eu não possa conviver. Porque aí você está sendo lúcida com você mesma, com aquilo que você quer, com aquilo que você espera, com as probabilidades que podem ou não existir. E isso também ajuda muito na escolha e se aquilo vai funcionar, se aquilo vai dar certo, qual a propensão disso. Então, para um bom relacionamento, é estar ciente se os principais defeitos são suportáveis para ambos. E para isso você também precisa demonstrar quem você é. No começo de namoro, ou aquela coisa de que depois cada um vai para a sua casa, a pessoa coloca muito a qualidade. É uma tendência da gente. Mas é legal a gente conhecer o outro e deixar que o outro nos conheça no todo, para a gente poder medir isso. Você pode procurar, né? É difícil, essa pessoa não se mostra, não fala muito de si, mas uma das formas de você procurar conhecer a outra pessoa é observando as atitudes dela, não o que ela fala, mas como ela trata as pessoas, como ela trata o garçom, como ela trata o recepcionista, por que ela trata uma pessoa de uma posição social elevada melhor e uma pessoa de uma posição subalterna de uma forma pior. Será que essa pessoa vai olhar a vida toda para você como alguém superior? Ou depois da conquista você vira só mais uma pessoa na vida dela? Então, o cuidado de como essa pessoa trata as pessoas é importante, porque ela pode fazer a mesma coisa com você. E nessas horas, para você fazer esse levantamento, né,
Se você viu que a pessoa teve uma atitude que você não gostou, você não faz nenhum comentário se gostou ou se não gostou, porque às vezes aquele pode ser um momento, né, que a pessoa está irritada, tratou mal, trataria outras também, ou se é algo corriqueiro. E com isso só a observação que vai te dizer. E, como eu falei, né, não esquecer de demonstrar claramente quem você é. Você vai mostrar suas qualidades, mas é muito, muito interessante que você mostre os seus defeitos. Algo aqui bem importante, né, esse tópico que eu coloquei aqui, é assim, qual o seu perfil? Você é do perfil masculino ou feminino? O que isso significa? Você é uma pessoa que tem atitude, que comanda a sua vida, que é líder? Ou você é uma pessoa mais acolhedora, uma pessoa que aconchega, que dá colo? O perfil feminino é esse, né? Essas duas coisas que eu falei são o positivo deles. O masculino é o que lidera, é o que decide as coisas, é o que abre frente. O feminino é o mais acolhedor, é aquele que recebe bem, é o que dá colo. Todos nós temos um pouco de cada, somos sempre de um perfil e o correto é a gente equilibrar os dois. Na minha experiência de atender as pessoas, eu pego muitas mulheres, a maioria delas são do perfil masculino, aquelas pessoas que lideram, que dizem como as coisas vão ser feitas, como que elas gostam. E você sempre, sempre, sempre atrai a pessoa do perfil oposto. Só que, se você está no seu perfil masculino de liderança e você entra no negativo dele, que é a rigidez, né? Um pouco de agressividade, eu não ouço o outro, né? Porque ouvir o outro está muito dentro do perfil feminino positivo. Se você se desequilibra, você é muito rígida com você não pode chorar, tudo seu tem que ser certo, você não se permite ter deslize, você está no perfil masculino desequilibrado. Você vai atrair uma pessoa oposta para relacionamento num perfil desequilibrado. Qual o perfil desequilibrado do feminino? É aquela pessoa que não sabe muito bem o que quer, é sempre vítima de tudo e de todos, está sempre reclamando de tudo. Então, e isso incomoda as mulheres do perfil masculino. Elas querem alguém do perfil delas, que me ajudem a liderar, porque elas não gostam desse outro perfil que reclama. Só que não funciona. A mulher do perfil masculino, ela só vai estar em equilíbrio e ela atrai muito a pessoa do perfil oposto. Esse é o corriqueiro, esse é a regra. E não adianta eu tentar modificar o outro. Se eu quero um perfil feminino equilibrado, eu preciso me equilibrar. Eu preciso exercitar o feminino, tirar a rigidez, ser compassivo, ser tolerante, controlar a irritabilidade. Aí você entra no equilíbrio, você está exercitando o feminino com você e com o outro, e a partir deste ponto você vai atrair uma pessoa para um relacionamento que também esteja equilibrado. Lembra que lá atrás eu falei que a gente sempre atrai pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que a gente, estão procurando geralmente a mesma coisa. Então, se você quer equilíbrio no relacionamento, você tem que se equilibrar. Não adianta você querer equilibrar o outro, porque ninguém muda o outro. A mudança ela é interior, é dentro de cada um. E o conserto está aqui e não está lá. É muito importante, né, que a gente se perceba, né, se autoconheça para poder lidar com essas coisas que eu estou falando aqui. Para isso você precisa se olhar, ver o que você sente, como você sente, né? Dentro dessa positividade, estar positivo para atrair o positivo, tem muitos tópicos como se gostar, se amar,
cuidar da sua espiritualidade e pensamentos, saber que o outro é um complemento e não a sua salvação para os seus problemas. Você é a sua salvação para os seus problemas, porque se você achar que o outro é a salvação, a outra pessoa, você vai atrair uma pessoa que pense dessa forma e que queira que você seja a salvação dessas pessoas. E sabe o que acaba acontecendo? Dentro dos meus atendimentos eu vejo isso. A pessoa acaba atraindo uma outra pessoa que queira que você a salve, e você é obrigado a lidar com todo o peso que você já tinha e com o peso que a pessoa traz. Então são dois pesos, não é mais só o seu. Então o cuidado é interior, é dentro. Seja independente, se perdoe. O se perdoar está dentro daquela coisa de não ser rígida demais, se permitir chorar, se permitir ser frágil, se permitir que as pessoas te ajudem, te deem colo. Você está exercitando aí o perfil contrário, é o feminino se você for do masculino. E para quem é do feminino, deixar de ser vítima, tomar posse da sua vida, ter iniciativa, correr atrás do que você quer, que aí você também começa a se equilibrar. A vida fica mais leve quando a gente dá conta de nós mesmos. Então, dentro dessas coisas aí que eu estou passando, o dar conta de nós mesmos tem muito a ver com isso. A gente sempre espera, né? Fala da alma gêmea. A alma gêmea é algo bom? Geralmente não é. A gente acha que é. Porque a alma gêmea é o encontro de pessoas que já fizeram parte da nossa vida em um determinado momento ou em uma determinada vida, se você acredita nisso. Só que esses encontros, eles geralmente estão programados dentro de uma deficiência. Algo que você deveria ter me dado, que você não me deu. Tá? Essa é a lei do karma. Essa lei ela terminou em 2012, mas isso aí já faz parte de uma outra palestra que eu faço para vocês depois, explicando como que isso funciona, né? A gente tem isso muito forte, o querer cobrar. Eu não lembro, encontro aquela pessoa, sinto que já vi, sinto uma sintonia e caso com essa pessoa e a vida vira um inferno porque está dentro da cobrança, está dentro do que você me fez lá atrás e agora você precisa me amparar por causa disso. Então essa coisa da alma gêmea, da procura da alma gêmea é complicado, né? Aquela sintonia que a gente tem muito fácil, a gente precisa desconfiar. E em cima daqueles itens anteriores, perceber a pessoa, ver como ela trata os outros, observar os defeitos, ver se os meus defeitos e dessa pessoa eles se encaixam, porque senão não vai acontecer, né? Eu coloquei esse tópico aqui de alma gêmea, perguntando é sonho ou é pesadelo, né? Porque na alma gêmea a gente espera o amor, a felicidade, a cumplicidade, a união, o prazer, a generosidade. E às vezes a gente pode encontrar, dentro dessa cobrança que eu falei, a raiva, a cobrança, a justiça, porque me fez, tem que me pagar, a mágoa, a infelicidade, o egoísmo e o desprezo. Então a gente precisa ter um cuidado. Esse é um assunto que a gente também pode se aprofundar. E quando é algo legal, quando é algo que complementa a gente, mesmo nos momentos difíceis, tem como a gente pesar isso. Se o que eu estou vivendo é um sonho ou é um pesadelo? Se eu estou convivendo com a pessoa certa, como é que eu meço isso? Mesmo em momentos difíceis que você está passando, porque a gente passa por problemas sempre, existe no relacionamento a leveza, a paciência, a tranquilidade e amor. Se você se sente em paz, apesar de todo o problema, compreendendo o outro, essa união é pelo amor nas dificuldades. Agora, como é que eu detecto o pesadelo? Se você se sente muito feliz, infeliz, se você se anula sempre, faz sempre a vontade do outro e a sua nunca, se o peso é insuportável, nada muda de vida, né, na minha vida por falta de oportunidade. Nunca o que eu passo perto dessa pessoa
me faz me sentir bem e feliz, mas quando eu estou longe as coisas amenizam. Então isso são sinais que você pode viver. Você pode ver se você está vivendo um sonho ou um pesadelo, e se você quer prosseguir ou se você quer dar uma freada. A nossa vida, né, a gente atrai muito ao longo da vida grandes repetições. Quando eu faço o meu trabalho, eu faço um levantamento, uma abordagem coaching, onde isso fica muito claro, onde eu faço perguntas simples para as pessoas, elas me respondem, geralmente a cada pergunta elas respondem uma palavra, e isso fica muito claro. As repetições, elas se mostram nessas respostas que as pessoas trazem nesse momento. Então, não adianta a gente fugir das repetições, a gente precisa encarar, ver o que essas repetições estão querendo me ensinar, porque o peso, o problema, nada mais é do que equilíbrio. Porque se eu não tenho problema, eu não procuro ajuda, eu não melhoro. A pessoa aquela que tem paz, que tem saúde, que tem um bom relacionamento, que tem dinheiro, ela vai mudar para quê? Então, os problemas, as pressões, as pessoas, a gente atrai para nos mostrar algo que a gente precisa mudar. Então, não adianta a gente fugir de pessoas ou de situações, porque isso provavelmente vai se repetir. A gente precisa fazer esse levantamento. Como eu falei, eu faço muito isso aqui no meu trabalho. E isso fica muito claro. Se você consegue fugir dos seus pais, pai, mãe, irmãos, amigos, parentes próximos ou não, geralmente você cai num relacionamento que traz o mesmo peso que essas pessoas trouxeram lá atrás. E aí isso fica um pouco complicado, né? Porque dentro de casa é um relacionamento ou é um chefe, e dentro da minha experiência eu consigo ver também que a pessoa que foge muito, né, conseguiu fugir da família, se afasta dos amigos, interrompe o relacionamento porque traz essas repetições, geralmente ela acaba tendo um filho que traz essa repetição, e do filho você não tem como fugir. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que se olhar para fazer essa modificação. Por que eu estou dizendo isso, né? Tem tudo a ver com esse trâmite todo, desses itens todos que a gente está falando, e essa coisa das repetições é algo que a gente também pode se aprofundar, mas que não dá para fugir. A gente precisa se conhecer, ver o que eu sinto, ter o objetivo para transformar ou atrair a pessoa correta. Está tudo dentro. A modificação é sempre interior. Tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver com o outro. Então, esse pensamento é importante, o autoconhecimento é importante. Temos aí várias ferramentas que a gente pode usar. Uma que eu uso muito é a numerologia. A numerologia traz exatamente quem você é, ela faz um raio-x da sua vida. E principalmente quando uma pessoa procura o autoconhecimento através da numerologia, eu peço que dê atenção aos números desafios. O que são os números desafios? É aquilo que eu tenho dificuldade em lidar, por isso eu jogo para debaixo do tapete, não lido com aquilo, e com isso eu negativo toda a positividade que eu tenho nas outras áreas, né? Quando eu faço chamada para o mapa numerológico, eu falo dessa coisa do relacionamento, porque tem um número que representa o relacionamento. E nem todo mundo veio para tudo. Nem todo mundo veio para ser médico. Tem gente que não tem no seu mapa numerológico esse número relacionamento. Então é uma pessoa que não deve viver o relacionamento de forma tradicional, né? As pessoas se assustam com isso, mas não, tem outras maneiras de você lidar com o relacionamento quando você não tem esse número, ou quando o número de relacionamento está em desafio. Você precisa viver aquilo, mas você não vive com facilidade, tem desconforto. E quando você entende que aquilo é um desafio seu, você para de cobrar do outro que ele mude, que ele melhore. Não, é a minha energia
que está se espelhando na outra pessoa para que eu aprenda a lidar com ela. E aí você passa a ter uma vida muito mais leve, né? Tem números de tudo no nosso mapa numerológico, mas eu estou falando dessa parte, desse potencial, porque essa palestra tem a ver com relacionamento, entendeu? Então, se eu não tenho esse número no mapa, eu não tenho que viver isso, né? Eu já abri mapa numerológico de pessoas que não têm esse número, que casou, mas não conseguiu ficar casado, e tem como você levar isso de maneira amena, tem como você ser casado, sim, se você aprender como lidar com isso, né? Então é tudo autoconhecimento, é tudo uma questão da gente olhar para dentro, nos equilibrar. Quanto mais equilibrada você estiver, mais você vai atrair uma pessoa em equilíbrio também. Como eu coloquei aqui as coisas dos perfis, né? A pessoa de um perfil vai sempre atrair a pessoa do outro perfil. E é o que dá certo. Você do perfil masculino vai atrair alguém do perfil feminino. Se você está no seu equilíbrio, né, você lidera bem, você não é rígida com você, você se permite ter fragilidade também, você vai atrair uma pessoa do feminino equilibrado, que console, que dê colo, que não é vítima de tudo e todos, que não reclame de tudo. Então, falei da numerologia porque você consegue se equilibrar através também da numerologia, como de várias ferramentas. Então, se você se identificou com alguma parte aí que você não está em equilíbrio, procure ajuda, procure orientação. Temos aí excelentes terapias, excelentes terapeutas, que pode trazer um pouco de tranquilidade e de equilíbrio para a sua vida. Eu também estou aqui à disposição de vocês. Não entenderam algum tópico, alguma coisa, façam perguntas, escrevam. Podem entrar inclusive na minha página e me chamar e deixar lá o direct, ou Facebook, ou YouTube, onde vocês quiserem. Eu não tenho muito tempo, mas eu sempre separo um tempo para responder às pessoas. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. Essa palestra, ela presencialmente ela é mais profunda, mas essa palestra online ela tem um limite de tempo, ou 10, ou 15, ou 30 minutos. Nós estamos chegando aqui nos 30, então eu não posso me prolongar mais. Espero que, apesar, né, de eu ter cortado alguns pedaços aqui, vocês consigam pegar, entender e que seja muito útil para todos vocês. Estou à disposição. A minha realização é ajudar pessoas, é cortar crenças limitantes, é ver as pessoas felizes. Porque dentro dos meus estudos, e a frase que eu uso sempre no término dos meus textos, dos meus vídeos, é a mesma que eu vou terminar aqui com vocês. Porque somos todos um, e assim é.